Boa tarde a todos. Gostava de dizer o seguinte: hoje, perante uma questão levantada pelo Chega, a propósito do Programa de Estabilidade, o partido decidiu ainda assim questionar o Ministro das Finanças sobre a existência da fundamentação jurídica que teria permitido, tal como anunciado, o despedimento da CEO da TAP e do Chairman da TAP. A resposta do Governo é do mais preocupante que pode haver. O Governo assume agora que não tem nenhum parecer jurídico, nem nenhum documento jurídico que sustente esta fundamentação. Isto é grave em vários títulos. O primeiro, porque é mentir aos portugueses, depois de ter dito que estava juridicamente blindado, foram estas as palavras, a 13 de março, se não me engano, estava juridicamente blindado na decisão que tinha que tomar. E, portanto, se estava juridicamente blindado, essa blindagem tem que vir de algum lado, e não da cabeça do próprio Fernando Medina ou do próprio relatório da IGF. Isto significa que o Governo disse a primeira mentira quando disse que estava juridicamente blindado. A segunda mentira, quando disse que não entregava esta documentação jurídica porque estava em causa o interesse de Estado e porque não estava no escopo temporal do objeto da Comissão, dizendo que este documento já tinha sido produzido após 2022 e que por isso não tinha, nem estava a ser divulgado, uma vez que o objeto da Comissão tendencialmente seria até ao final de 2022. Outra mentira, porque na verdade este documento simplesmente não existe. Terceira situação grotesca é o facto de o Governo assumir um despedimento em público de dois altos gestores do Estado sem ter nenhuma blindagem jurídica, que não um relatório que era para apurar a forma como foi despedida outra pessoa e como foram atribuídas indemnizações a outra pessoa. Conforme o Sr. Ministro Fernando Medina sabe muito bem, um relatório de inspeção nunca fundamenta juridicamente um despedimento. Pode ser o primeiro passo para que um outro documento fundamente e enquadre esse despedimento. Isto significa duas coisas: que o Governo assumiu hoje que mentiu e que o Ministro das Finanças mentiu ao país. E tem que, por isso, ser responsabilizado. E nós pedimos ao Sr. Primeiro-Ministro que pondere muito bem, pela enésima vez, se Fernando Medina tem condições de continuar a ser Ministro das Finanças, depois da mentira reiterada ao país. E se o Primeiro-Ministro não deveria, neste momento, voltamos a apelar a que fale ao país sobre o caos que está instalado no seu Governo a propósito deste caso da TAP. O Primeiro-Ministro pode fugir deste cenário, mas não vai conseguir fugir por muito tempo, porque são os seus ministros mais próximos que estão sistematicamente a mentir e a ser apanhados a mentir, neste caso. Finalmente, com esta revelação que hoje tivemos, a propósito da questão que o Chega colocou, nós demos instruções aos nossos advogados, que, como sabem, colocaram uma ação popular contra o Estado e contra o Governo, para exigir a responsabilidade pessoal de Fernando Medina, neste caso, porque se o Estado vier a ter que pagar uma indemnização à CEO da TAP ou ao antigo Chairman da TAP, isto significa que o Ministro das Finanças foi negligente, assim como o Ministro das Infraestruturas, foi altamente negligente, foi grosseiramente negligente e deve ser financeiramente responsável, porque não são os portugueses que têm que estar a pagar os erros primários que o Governo comete todos os dias sobre esta matéria. O Dr. Fernando Medina devia pensar muito bem se tem condições para continuar, mas acima de tudo, o Primeiro-Ministro António Costa tem que ponderar se o seu Ministro deve continuar e se não deve falar ao país sobre esta matéria.